Bom, vamos lá então, gente, voltando aqui nessa segunda parte desse segundo encontro, onde o objetivo vai ser trabalhar especialmente com os princípios. A partir de agora mesmo que eu estou avançando sobre os princípios, o primeiro princípio que a gente tem aqui à nossa frente é justamente o princípio da legalidade. Entre os vários princípios que nós temos, o que eu vou fazer aqui? Eu selecionei alguns princípios para a gente trabalhar com esses princípios. E os princípios selecionados por mim não são quaisquer princípios, mas são aqueles que têm a maior incidência no exame da ordem, disparado. Os princípios que eu for aqui indicar, eles caem, para você ter uma ideia, se você separasse todas as perguntas sobre princípios, os que eu for aqui trabalhar são princípios que caem 80% das vezes. O exame da ordem adora mesmo alguns princípios. Tá, e são os mais exigidos. O princípio da legalidade não seria diferente. É um princípio cobrado aqui, cobrado muito, tanto em primeira fase como em segunda fase. E por mais singelo que seja esse princípio, muita gente duvida, mas na prática tributária mesmo, você tem um ferimento atrás do outro ao princípio da legalidade. Às vezes você pensa, mas isso é pura teoria. Não é. Na prática mesmo, no dia a dia tributário, você encontra cada aberração e simplesmente porque deixou de observar o princípio da legalidade. A gente vai entender como trabalhar esse princípio e, claro, acima de tudo, o que o exame da ordem gosta de cobrar a seu respeito. Vamos nessa? Vem comigo na tela. Bom, negócio seguinte, se é um princípio, então todo princípio ele acaba por estabelecer uma regra. E aí a gente tem que ficar atento. De acordo com a regra, é vedado à União, Estados, Distrito Federal, como também é vedado aos municípios, exigir ou aumentar tributos, sem lei que os estabeleça. É vedado a qualquer um dos entes federados, a qualquer um dos entes, exigir ou aumentar tributos sem lei que os estabeleça. É simples assim. A redação é praticamente essa do texto da Constituição, deixando muito claro para a gente que existe uma regra que proíbe que União, Estados, Distrito Federal e municípios exijam ou aumentem tributos sem a utilização de lei. Os entes federados não podem cobrar um tributo a não ser que seja através de lei. Trocando em miúdos, o que você está dizendo aqui? Que todo e qualquer tributo depende de lei. Sempre. É tributo? É. Se for tributo, é por lei. Sempre por lei. De qualquer jeito, lei, sempre lei. Para cobrar um tributo é por lei, até porque isso faz muito sentido. Vocês vão trabalhar com as espécies tributárias e, em um determinado momento, você reconhece que um tributo ele é sempre uma prestação pecuniária compulsória. O tributo ele é de pagamento obrigatório. Mas você já parou para pensar por que você é obrigado a pagar um tributo? Se a Constituição Federal diz assim para você, ninguém, absolutamente ninguém, será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. É o que a Constituição diz. Mas ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não mesmo, a não ser em virtude de lei. O tributo não é obrigatório? Por que ele é obrigatório? Porque ele vem através de lei. Porque ele precisa de lei. Ele sempre será através de lei. Porque o tributo é sempre obrigatório. E para ser assim caracterizado, só pode assim funcionar através de um veículo legal. Aí vem a pergunta, se isso é muito simples, você fica pensando, tá bom, lei, fechou, mas você está falando de que tipo de lei? Vem cá. Tá bom, lei, continuo trabalhando na regra, mas estou falando de que lei? Lei ordinária ou lei complementar? Veja, a regra não fez essa distinção, falou, é lei. Então tá bom, pode ser qualquer tipo de lei. Pode ser lei ordinária, como pode ser lei complementar. O que eu diria aqui para você é o seguinte, que a rigor, basta lei ordinária. A rigor, lei ordinária é o suficiente. Mas em alguns casos, você tem tributos dependentes de lei complementar.
alguns casos. É mesmo? Mesmo. Alguns casos, só mesmo por lei complementar. Se são alguns casos, então a gente tem que saber que casos são esses. Por lei complementar, a gente vai encontrar 1, 2, 3, 4 casos. Por lei complementar, nós temos os novos impostos. Por lei complementar, os novos impostos. Por lei complementar, o imposto sobre grandes fortunas, que até a gente já trabalhou. Aliás, os novos impostos a gente trabalhou também na primeira aula. Por lei complementar, as novas contribuições sociais. E por lei complementar, os empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios. Então, por lei complementar, eu disse que existem alguns casos. São apenas 4. Pode manter aí na tela. Novos impostos, imposto sobre grandes fortunas, novas contribuições sociais e também os empréstimos compulsórios. Por lei complementar. Esses vocês têm que saber. Esses, necessariamente, você tem que saber. E pode não parecer, pode manter aí na tela, pode não parecer, mas você já decorou sem perceber. Professor, eu não decorei, você decorou. Você decorou, inclusive, através de um número cabalístico. É o 9. É o 9. Está aqui, ó. 9. Invejosos dirão que 9 significa 9. Esquece isso, eu não sei quem falou isso. 9 quer dizer, em direito tributário, significa 4. 9 é igual a 4. Os 4 tributos que dependem de lei complementar. Não vem com esse 9. Eu não sei quem falou isso. 9 sempre foi igual a 4. Os 4 tributos dependentes de lei complementar. Novos impostos, imposto sobre grandes fortunas, novas contribuições sociais e empréstimos compulsórios. É o 9. Tem mais algum tributo que depende de lei complementar? Não, são esses só, apenas. Acabou. Beleza, mas professor, por que isso é importante? Ora, pode vir aqui comigo. Simples. Cá entre nós. Se você sabe os tributos que dependem de lei complementar, o resto é lei ordinária. Você não vai ficar decorando os que são por lei ordinária. Você decora os que são por lei complementar. Quer dizer, tirando esses 4, qualquer outro é lei ordinária. Fechou. Aliás, vou até avançar nessa história. Dá para saber até mais do que isso, mas muito mais do que isso. Porque alguém acaba me perguntando neste caso, fala, professor, mas peraí, tudo bem, lei ordinária, lei complementar, estou fechando. Mas e medida provisória? É um veículo normativo, inegável. A medida provisória pode ser utilizada em matéria tributária? Pode. Há disposição nesse sentido. Vem cá. Ó, vamos montar um se liga aqui. Está dentro da regra, naturalmente. Mas é um se liga. Dentro da regra, e é um se liga. Falando sobre a possibilidade da medida provisória em matéria tributária. A medida provisória, por muitos anos, foi altamente questionável se ela poderia ser utilizada em matéria tributária, mas pode, existe regime jurídico específico da medida provisória, descrito no texto da Constituição. Está lá, ó, artigo 62, parágrafo 2º. Então, sim, medida provisória cabe em matéria tributária? Cabe. Mas cabe para qual tributo? E cabe em quais circunstâncias? Ó, simples. Vamos lá. A medida provisória, ela pode ser utilizada em matéria tributária, isso é fato, mas desde que necessariamente presentes aqueles requisitos básicos da medida provisória, que são os critérios de relevância e urgência. Isso é inafastável. Sim, então medida provisória cabe, desde que presentes os critérios de relevância e urgência. Presentes esses critérios, beleza, você vai para cima da medida provisória. Você pode usar a medida provisória, mas cuidado.
medida provisória, com a presença dos critérios de relevância e urgência, servirá para exigir ou instituir quais tributos? Os tributos por lei ordinária ou os tributos por lei complementar, ou qualquer um deles. Cuidado! Medida provisória cabe em matéria tributária para tributos para os quais basta a legislação ordinária. Tributos que são por lei ordinária poderão ser igualmente veiculados por medida provisória. Igualmente. Agora, tributos que dependem de lei complementar, medida provisória nem pensar. Tributos que são por lei complementar, você esquece da medida provisória. Esquece, absolutamente esquece. Mas, professor, mas cabe ou não cabe? Cabe. Mas medida provisória cabe para os tributos que são regulados por lei ordinária. Os tributos que dependem de lei complementar não podem ser veiculados por medida provisória. Tudo bem? Está claro? Tranquilo? Ih, mas professor, mas peraí, mas como é que eu vou saber quando que não cabe a medida provisória? Ei, mas você já sabe quando que não cabe. Não, você não falou. Eu falei. Você não falou, eu falei. Eu falei os que dependem de lei complementar. Quais são eles? 9. Novos impostos, imposto sobre grandes fortunas, novas contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Esses são por lei complementar. Naturalmente, eles não podem ser regulados por medida provisória. Então, quer dizer, o 9 resolve duas coisas para a gente. Resolve, porque a gente memoriza quais são os dependentes de lei complementar, e o 9 resolve o fato da gente reconhecer quais são os tributos que não podem ser regulados por medida provisória. Tranquilo? Deu para entender aqui? O exame da ordem vai perguntar, cabe ou não cabe medida provisória no direito tributário? No direito tributário, cabe, desde que presentes os critérios de relevância e urgência. Entretanto, a medida provisória não pode veicular temas reservados à lei complementar. Quais são esses temas? Novos impostos, imposto sobre grandes fortunas, novas contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Moleza? Tranquilo, né? Joia. Mas tudo isso que eu estou comentando, como você pode perceber, é regra. Regra, regra, regra. Praticamente toda regra em direito tem exceção, e adivinha só o que o exame da ordem gosta de perguntar? Exceção. Ah, curte uma exceção. Pode perguntar da regra, não há dúvida nenhuma. Mas exceção é sempre muito bem-vinda no exame da ordem. Eu continuo na legalidade, só que agora eu vou falar das exceções ao princípio da legalidade. Vem cá. Exceções. Tudo isso era regra. Agora a gente trabalha com as exceções. Exceções à legalidade a gente vai falar então de tributos, vou colocar aqui, tributos cujas alíquotas não precisam de lei. Cujas alíquotas não precisam de lei. Eu vou falar de tributos cujas alíquotas podem ser alteradas sem a necessidade de lei. É isso que eu vou indicar aqui para vocês. Eu vou falar de várias exceções, que não é uma ou duas, são várias exceções, mas essas exceções todas fazem referência às suas alíquotas. Então tem um monte de tributo, e tem alguns cujas alíquotas não precisam de lei para serem alteradas nem para mais, nem para menos. Quais são as exceções à legalidade? Vamos lá. Primeiro grupo de exceções à legalidade envolve 4 impostos. O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Importação, exportação, IPI e o IOF. São ou não são exceções à legalidade? São. 4 impostos, importação, exportação, IPI e IOF. São exceções à legalidade porque as suas alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo.
alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Rapaz, mas é mesmo? Opa! Alíquotas podem ser alteradas através de ato do Poder Executivo. Mas que ato do Poder Executivo? O que é isso? Ato do Poder Executivo? Por exemplo, decreto. Decreto do Presidente da República. Um decreto do Presidente da República pode aumentar a alíquota do imposto de importação? Pode. Pode reduzir a alíquota do imposto de exportação? Pode. Um decreto do Presidente da República pode alterar a alíquota do IPI, do IOF? Pode. Mas basta decreto. Lembra? É exceção à legalidade. Exceção. Basta. Agora, só presta atenção. Lá na Constituição está escrito ato do Poder Executivo. Os atos do Poder Executivo não se resumem apenas a decreto. Podem ter outros atos do Poder Executivo, portanto, capazes de alterar as alíquotas desses impostos. Exemplo, é possível utilizar aqui, neste caso, uma portaria. Uma portaria do Ministério da Fazenda. Pode alterar a alíquota do IOF? Pode. Ué, mas você não falou que é decreto? Eu falei ato do Poder Executivo. Estou te dando exemplos de atos do Poder Executivo, como decreto, que é extremamente utilizado, portaria, grava esses dois, decreto, portaria. São dois ótimos exemplos de atos do Poder Executivo que acabam sendo utilizados para alterar as alíquotas desses impostos. Tá bom? O que eu quero que vocês gravem é o seguinte, que não é só o decreto, é ato do Poder Executivo e que, portanto, dá margem a outros atos. Correto? Tudo bem? Onde que eu encontro essas exceções? Vem cá, esses primeiros impostos aqui, que fala de ato do Poder Executivo, isso aqui está descrito lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Vou repetir, vou registrar aqui. 153, parágrafo 1º da Constituição Federal. Está falando do imposto de importação, exportação, do IPI, do IOF. Mas tem mais exceção? Ah, tem. E uma exceção que ficou super famosa, pelo menos nesses meses, há pouco tempo mesmo. A gente está falando da CID. Lembra da CID? Lembra. Mas qual? A combustível? A própria. CID combustível não ficou super famosa, não saiu na televisão várias vezes, por conta da paralisação dos caminhoneiros e tudo mais. Uma das alegações deles era justamente a redução das alíquotas da CID combustível. Ó, vem cá. Eu acho que não tem ninguém gravando, mas se você for gravar, não tem erro. Vai cair CID combustível na prova de vocês. Batata. Vai cair. CID combustível na prova de vocês e vai perguntar sobre a alteração das suas alíquotas. Para alterar as alíquotas da CID combustível, precisa de lei? Nada. Basta ato do Poder Executivo. Vem cá. Então a CID combustível também se encaixa nisso? Também. Ah, mas sério? Sério. Então, ato do Poder Executivo também pode alterar as alíquotas da CID combustível. Também pode. Isso está meio escondido, eu devo admitir, mas está lá. Artigo 177, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B da Constituição. Está lá. Artigo 177, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B. Tá bom? Então tá lá. CID combustível também é exceção? Também é exceção. Por quê? Porque as suas alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo. No caso da CID combustível, o governo sempre usou o decreto. Sempre usou o decreto. Pode usar outro veículo? Pode usar outro veículo. Mas, curiosamente, sempre usou o decreto. Então, grava isso. CID combustível é, sim, exceção ao princípio da legalidade. Fechado? Tranquilo? Se o exame da ordem estiver bonzinho mesmo, nem sempre está assim, mas se ele tiver uma boa, tal, acordou bem no dia da prova mesmo, se ele estiver muito tranquilo, vai perguntar das primeiras exceções. Muito tranquilo. Demais.
as primeiras exceções que todo mundo conhece. Se o exame da ordem já quiser exigir um pouco mais de vocês, vai trazer a CID combustível, que é a minha aposta. Eu vou repetir isso. Mas se o exame da ordem não acordar bem, ele vai querer pegar no pé de vocês. E dá para complicar? Sempre dá. Professor, é certo pensar assim, que o Poder Executivo pode alterar a alíquota dos impostos que fomentam a economia ou diminuem? De certa forma, sim. Nosso colega lembrou aqui que, observando essas exceções, ela está enxergando, nesse caso, tributos, na verdade, que são tributos um tanto quanto regulatórios, né, que regulam a nossa economia. De verdade, você está absolutamente certo. Agora, nem todos os tributos que, de alguma forma, regulam a economia são exceções à legalidade. Esses certamente regulam a economia e são exceções à legalidade. Agora, tem outros que, de alguma forma, também têm um impacto forte na economia, ou seja, podem estimular alguma ação ou desestimular, e que, por outro lado, não são exceções. Mas a sua afirmativa está correta. Tá bom? Como eu estava comentando, se o exame da ordem estiver de boa, pergunta das primeiras exceções. Se tiver mais ou menos, CID combustível. Se quiser apertar de uma vez por todas, vai trazer uma outra exceção. É caso de se liga. Vem cá. Para fechar o princípio da legalidade, em relação às exceções, se liga, porque tem mais uma última exceção. Refiro-me, nesse caso, ao ICMS combustível. Ah, é? Sim, é o ICMS, mas espera aí, ó. É o ICMS combustível, não é qualquer ICMS. É o ICMS combustível. É bom que a gente grava, a gente já tinha CID combustível como exceção, e agora o ICMS sobre o combustível. Não é o ICMS sobre qualquer mercadoria, é o ICMS sobre o combustível. Também é exceção à legalidade? Também é exceção à legalidade. Ah, já sei, professor, se ele é exceção à legalidade é porque suas alíquotas não precisam de lei. Certo. Podem ser alterados por decreto? Não. Mas como não? Não. As alíquotas do ICMS combustível são alteradas por convênio. Lembra que eu falei que tinha uma pegada maior aqui, um incremento nesse caso? Poderia exigir algo bem pontual. Cuidado com o ICMS combustível. O ICMS combustível é sim exceção, mas não porque as suas alíquotas são alteradas por ato do Poder Executivo, e sim por convênio. Convênio. Eu não tinha falado convênio nos casos anteriores, falo de convênio agora. Mas que convênio é esse? É um convênio firmado entre todos os Estados-membros, mais o Distrito Federal. Eu nunca ouvi falar, mas você já ouviu falar. Sabe como cai isso? Cai esse convênio, ele é firmado em sede do CONFAS. Vou repetir e registrar aqui. Esse convênio, se o exame da ordem for lhe questionar a esse respeito, vai aparecer nas alternativas o CONFAS. Assim, ó, CONFAS. CONFAS. O que é o CONFAS? Anota aí. CONFAS. CONFAS, Conselho Nacional. CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Conselho Nacional de Política Fazendária. Tá bom? Conselho Nacional de Política Fazendária. O que é o Conselho Nacional de Política Fazendária? Na verdade, ele representa a reunião, como eu disse, de todos os Estados-membros, mais do Distrito Federal, que, entre outras prerrogativas, eles podem, portanto, firmar convênios. Convênios capazes de alterar, por exemplo, a alíquota do ICMS combustível. Tudo bem? Eles podem fazer outras coisas. Na verdade, eles não fazem muita coisa assim, eles tomam um chá, comem uma bolacha, alguma coisa assim, se reúne, e aí, passar o tempo, o que a gente faz? Vamos mudar a alíquota do ICMS combustível? Boa, beleza. Aí eles votam, firmam um convênio, esse convênio tem que ser unânime e tudo mais, ou seja, todos os presentes nessa reunião têm que votar favoráveis à alteração. Todo mundo que estiver presente tem que votar sim, eu quero alterar. Legal. Se um votar contrário, não dá para alterar. A gente não precisa saber disso, de verdade, nessa profundidade. O que você precisa saber
é que o ICMS combustível é exceção à legalidade, porque as suas alíquotas não precisam de lei para serem alteradas. No caso das alíquotas do ICMS combustível, basta convênio. Não é decreto, é convênio. Tá bom? Dick. Era isso? Era nesse sentido? Então tá bom. Fechou aqui? Já era princípio da legalidade, tranquilo mesmo, o exame da ordem não foge dessas interações. Vou trabalhar com outro princípio um pouquinho mais adiante. Vou falar do princípio da anterioridade. Bora para ele? Anterioridade. Tópico 3, não é isso? Tópico número 3? Foi a introdução? Foi. Obrigado. Tópico número 3. Princípio da anterioridade. Está aqui. Um outro princípio com uma incidência gigantesca no exame da ordem. Um princípio que você encontra registrado lá no artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição Federal. 150, inciso 3º, alíneas B e C da Constituição. Princípio da anterioridade. Um princípio que eu já vou dar a dica aqui, é algo que muito provavelmente muitos de vocês já estão imaginando. Você está vendo que tem artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C? É porque não existe apenas uma anterioridade. Nós temos duas anterioridades. A primeira anterioridade é aquela anterioridade que a gente chama de anterioridade anual. Anterioridade anual, ou também chamada de anterioridade do exercício. Tanto faz, o primeiro nome é bem mais comum. Anterioridade anual ou anterioridade do exercício. Calma que eu vou explicar tudo isso. E tem uma segunda anterioridade, conhecida como noventena, a segunda anterioridade, e que para muitos também pode ser denominada como anterioridade nonagesimal. Qual que nome que eu uso? Tanto faz, anual ou do exercício e noventena ou anterioridade nonagesimal. Isso é absolutamente indiferente. Não é só para você ter acesso a essas informações, a essas nomenclaturas. São duas anterioridades. E antes que, na verdade, eu desenvolva a regra, que eu ainda não coloquei, eu quero fazer uma indicação aqui bem pontual e que vai fazer com que a gente entenda o princípio da anterioridade. Veja, é princípio. É uma regra que norteia a cobrança tributária. O princípio da anterioridade, ele vai dizer quando que um tributo pode ser exigido. O princípio da anterioridade, não precisa anotar isso não, porque eu vou registrar aos pouquinhos. Mas o princípio da anterioridade, ele existe não para impedir a carga tributária, mas o princípio da anterioridade é uma segurança atribuída ao contribuinte para que a gente possa se preparar para pagar um tributo mais alto. Essa é a ideia, grava isso. Essa é a ideia. O princípio da anterioridade, ele existe para dar um prazo para que nós, contribuintes, possamos nos preparar para pagar um tributo mais alto. É um prazo, ele vai assegurar um prazo para a gente se mexer, para a gente economizar, para a gente fazer alguma coisa para pagar um tributo mais alto. Essa é a ideia. É para dar uma segurança para o contribuinte. Para a gente ter um espaço de tempo, pelo menos um pouquinho, para a gente se virar e ter condições de, lá adiante, pagar um tributo mais alto. Vamos entender exatamente como que isso funciona. Afinal de contas, eu não coloquei a regra, vou colocar agora. Vem cá na tela. Pensando exatamente nisso que eu indiquei, qual é a regra? Entenda da seguinte forma. É vedado à União, é vedado aos estados, ao Distrito Federal, como também é vedado aos municípios, exigir
tributos. É vedado aos entes federados exigir tributos. Vamos lá. Tem duas regras. Exigir tributos. Primeiro, no mesmo exercício financeiro, é vedado aos entes federados exigir tributos no mesmo exercício financeiro e também é vedado aos entes federados exigir tributos antes de decorridos 90 dias. Antes de decorridos 90 dias. Mas peraí, é vedado aos entes federados exigir tributos no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos 90 dias, contado da onde? Contado da data da lei que os instituiu contado da data da lei que os instituiu ou majorou. A gente vai absorvendo cada uma dessas informações com cuidado, não tem problema, não tem pressa. Isso aqui é importante. Princípio da anterioridade. Volta lá na tela para mim. O princípio da anterioridade, lembra? Lembra daquela ideia? É um princípio que serve para trazer um prazo, uma segurança para a gente se preparar para pagar um tributo mais alto, mais caro. Para isso existem duas regras. Quando um tributo for majorado, esse tributo que foi majorado não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro, como também não pode ser cobrado antes de decorridos 90 dias. Veja, então vamos imaginar, se um tributo for majorado hoje, que dia que é hoje? Dia 8 de agosto? 8 de agosto de 2018. Esse tributo pode ser cobrado, por regra, ainda em 2018, no mesmo exercício de 2018? No mesmo exercício ele não pode ser cobrado, vai ter que aguardar pelo exercício financeiro seguinte. Só que, além de aguardar o exercício financeiro seguinte, é preciso observar se, da data da publicação da lei que majorou esse tributo, já se passaram pelo menos 90 dias. Está bem claro? Mesmo? Vem aqui comigo. O que eu quero indicar aqui para vocês, eu quero que vocês marquem. Quando é que você vai lembrar do princípio da anterioridade? Você só lembra do princípio da anterioridade quando um tributo for majorado. Anota aí, coloca como observação. Aliás, observação 1. Observação 1, vão ser duas observações. Põe observação 1. Observação 1. O princípio da anterioridade é atraído quando houver majoração da carga tributária. O princípio da anterioridade é atraído quando houver majoração da carga tributária. Majoração. Quando houver majoração da carga tributária. Assim funciona o princípio da anterioridade. Então, é um princípio que traz um prazo para a gente se preparar para pagar um tributo mais caro. Correto? E se eu coloco a via inversa? Embora seja muito difícil a gente imaginar. E se um tributo for diminuído? E se um tributo tiver a sua alíquota reduzida? E quando um tributo ficar mais barato? O que não é nada comum. Mas e se isso acontecer? E na redução da carga tributária, eu preciso observar a anterioridade. Imagina que hoje é publicada uma lei diminuindo as alíquotas, sei lá, do IPTU, aí na sua cidade, enfim, num país em geral, diminuindo as alíquotas do IPTU. E agora, se diminui a alíquota do IPTU, precisa aguardar pelo exercício financeiro seguinte, vai ter que esperar os 90 dias, ou quando diminui a alíquota de algum imposto, pode cobrar isso imediatamente? Pode cobrar imediatamente. Pensa aqui, ó. Lembra aquela história? Quem pode mais, pode menos. Se eu estou acostumado a pagar 10% de um imposto, pagar 5%, tranquilo. Se eu estou acostumado a pagar 10% do imposto e aí vem uma isenção,
Ó, beleza, se não é para pagar nada, eu já nasci pronto para não pagar nada. Agora, eu não pagava nada e agora eu vou ter que pagar alguma coisa, vai ter que observar a anterioridade. Toda vez que houver a majoração da carga tributária, calma, anterioridade para que eu possa me preparar para essa majoração. Agora, se o tributo estava alto e tem a sua carga reduzida, não precisa observar a anterioridade. Correto? Observação 2. Marca aí. Observação 2. Quando houver redução da carga tributária, quando houver redução da carga tributária, quando houver redução da carga tributária, não há necessidade em se observar a anterioridade. Quando houver redução da carga tributária, não há necessidade em se observar redução da carga tributária. Da anterioridade. Não há necessidade em se observar o princípio da anterioridade. Aliás, nenhum dos princípios, tá? Nem o do exercício, nem a noventena. Não precisa observar nem a anterioridade anual, nem a anterioridade nonagesimal. Nenhuma das duas. Lembra? Anterioridade, quando que liga para você a anterioridade? Quando houver aumento. Se houver redução, esquece da anterioridade. Fechou? Simples desse jeito? Mas espera aí. Isso é regra. Isso é regra. Só tem graça se a gente conhecer as exceções e é o que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora. Vem cá. Bora lá. Exceções. E é no plural mesmo, tá? Exceções. Exceções. Só que agora, para trabalhar com as exceções ao princípio da anterioridade, eu vou trabalhar em grupos. Eu vou montar 3 grupos. Com a vantagem de que esses grupos que eu vou montar, esses grupos de tributos que eu vou montar, acabam sendo registrados lá pelo artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Eles estão lá reunidos no 150, parágrafo 1º. Quais são as exceções ao princípio da anterioridade? Então, o primeiro grupo que eu vou colocar aqui. O primeiro grupo é formado por esses tributos aqui. Ó. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, eu não esqueci de nenhum, tá? Não tem IPI aqui, não tem IPI. É assim mesmo. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, empréstimos compulsórios, no caso de guerra, ou calamidade pública, empréstimo compulsório no caso de guerra ou calamidade pública, e também o imposto extraordinário de guerra. Imposto extraordinário de guerra. Então está aqui, ó, primeiro grupo de exceções. Eu já vou mostrar como é que eles se comportam aqui. Mas temos imposto de importação, imposto de exportação, IOF, empréstimos compulsórios, no caso de guerra ou calamidade pública, e o imposto extraordinário de guerra. O que eu quero saber é como que esses impostos se comportam diante das regras da anterioridade. Seja a anterioridade anual, seja a nonagesimal. Vem cá. Esse grupo aqui, envolvendo então todos esses tributos. Como eles se comportam diante das anterioridades. Seja a anual, seja a nonagesimal. E aí é fácil, batendo o olho no artigo 150 da Constituição, você pode dizer que esses tributos aqui não observam nem a anterioridade anual, nem a nonagesimal. Eles não estão nem aí para a anterioridade, eles não querem nem saber da anterioridade. Eles são exceções às duas anterioridades. Exceções às duas.
Eles não esperam o exercício, eles não precisam esperar o exercício financeiro, eles nem precisam se preocupar com a anterioridade nonagesimal. E peraí. Tá bem, eu entendi. São exceções às duas anterioridades? É. Mas e o que eu concluo com isso? Vamos anotar a conclusão? Para ter certeza que todo mundo entendeu de verdade, você ter aí registrado. Marca aí, conclusão. Conclusão. Escreve assim: isso significa dizer que esses tributos podem ser exigidos. Isso significa dizer que esses tributos podem ser exigidos imediatamente à sua majoração. Isso significa dizer que esses tributos podem ser exigidos imediatamente à sua majoração. Ok? Imediatamente. Professor, mas a anterioridade não serve justamente para dar um tempo, para a gente se proteger, ou para a gente se preparar para pagar um tributo mais alto? Sim. Só que eles não precisam esperar nenhuma, nem a outra. Esses tributos, se forem instituídos, majorados hoje, amanhã já pode cobrar. Ué, mas e a anterioridade anual? Mas eles não precisam observar. Mas e a nonagesimal? Eles também não precisam observar. Esses, gente, são os únicos tributos que podem ser cobrados da noite para o dia. Exatamente isso. Ah, então se majorar hoje, amanhã pode cobrar? É. Se majorar no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, já pode cobrar? É. Exatamente isso. Tá claro? Tem mais um grupo de exceções. Vem cá. Segundo grupo de exceções. Lembra do IPI, para quem estava sentindo falta dele? Está aqui. IPI. Lembra da CID combustível? Está aqui também. CID combustível. Contribuições sociais. E ele, o ICMS combustível. Legal? 4 tributos. IPI, CID combustível, ICMS combustível e contribuições sociais. Pergunta? Como é que esses tributos se comportam perante as anterioridades? Como é que esses tributos se comportam perante o princípio da anterioridade anual e a nonagesimal? Batendo o olho naquele dispositivo, fazendo as ilações correspondentes, eu posso dizer que esses tributos não respeitam a anterioridade anual. Não estão nem aí com a anterioridade anual, mas em contrapartida, esses tributos devem se atentar à anterioridade nonagesimal. Eles não observam uma, mas observam a outra. Eles não esperam a anterioridade anual, eles não precisam respeitar a anterioridade do exercício, mas, por outro lado, eles devem prestar atenção na anterioridade nonagesimal. Ah, tá tudo bem, eu anotei. É no mesmo dispositivo que a gente encontra isso? É, no 150 parágrafo 1º? Sem dúvida. Mas para ter certeza, conclusão, escreve aí. Conclusão. Diante desse cenário, conclusão. Anota assim, é possível dizer que esses tributos podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro. Podemos dizer que esses tributos podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro da sua majoração. No mesmo exercício financeiro da sua majoração, vírgula, desde que respeitado o prazo de 90 dias. Desde que respeitado o prazo de 90 dias. Ok? Desde que respeitado o prazo de 90 dias. É muito simples o que eu estou dizendo. Suponha que qualquer um desses tributos, IPI,
Imagine que o IPI seja majorado hoje, 8 de agosto. Ele vai ter que esperar até 2019 para ser cobrado essa nova alíquota? Não. O IPI, ele pode, com essa nova alíquota do IPI, é possível cobrar ainda em 2018? É, mas só daqui a 90 dias. Tranquilo? Simples. Para a gente fechar. Vem cá. Para arrematar o último grupo de exceções, eu tenho aqui 3 impostos. O imposto de renda, o IPVA e o IPTU. Imposto de renda, IPVA e IPTU. Um federal, um estadual e um municipal. A pergunta é aquela mesma, né? Como é que esses impostos todos se comportam perante as anterioridades? Seja a anterioridade anual, seja a 90ª. E aí a resposta está na cara aqui. Esses tributos, esses impostos, eles sempre respeitam a anterioridade anual. Tem que respeitar a anual, mas em contrapartida, eles não precisam se atentar aos 90 dias. Eles não observam a 90ª, mas precisam respeitar a anterioridade anual. Eles não respeitam os 90 dias. Os 90 dias não quero nem saber. Mas a anual eles vão precisar respeitar. A anual, sim. Está claro? Tudo bem? Bom, então, para eu ter certeza, o resumo dessa história é conclusão, marca aí. Conclusão. Podemos afirmar que esses impostos somente serão exigidos no dia 1º de janeiro do exercício seguinte à sua majoração. Podemos afirmar que esses impostos somente serão exigidos no exercício financeiro seguinte da sua majoração. É razoável você imaginar o que acontece se tiver uma lei do Estado publicando hoje o aumento do IPVA. Aumentou. Vamos imaginar que você pagou 4% de IPVA. Você costuma pagar no início do ano. Isso. Vamos imaginar que você pagou no começo do ano 4%. Eles majoraram para 5%. Eu vou ter que pagar essa diferença de 1% aqui no mesmo ano? Não, mas eles aumentaram para 5%. Tá bom. Eles, mas não tem que esperar os 90 dias? Tá, não precisa esperar os 90 dias. Mas eles têm que esperar sempre o exercício financeiro seguinte. Se aumentar o IPVA hoje, só vai poder cobrar essa nova alíquota a partir do dia 1º de janeiro de 2019. Se aumentar o IPTU hoje, apenas 1º de janeiro de 2019. Se aumentar o imposto de renda hoje, só no dia 1º de janeiro de 2019. Está bem claro? Me dá 2 minutos para eu fechar com um se liga. 2, de verdade. 2, vem cá, na tela. A gente precisa tomar um cuidado aqui. Juro para vocês que a gente arremata isso. É um se liga. E o se liga aqui que eu monto diz respeito ao IPVA e ao IPTU. Ao IPVA e ao IPTU. O se liga é só para IPVA. Veja que não está o IR aqui, ok? É só para IPVA e IPTU. Como é que dá para aumentar o IPVA ou o IPTU? Dá para aumentar de 2 formas o IPVA e o IPTU. E é normal. Isso. Aumenta-se o IPVA e o IPTU alterando as suas alíquotas, que é absolutamente normal, alíquota de 1, 2, 3, 4, alterando a alíquota. Ou dá para alterar o IPVA ou o IPTU mexendo na sua base de cálculo. Ou seja, mexendo no valor venal. Claro, no valor venal do automóvel ou no valor venal do imóvel. São 2 formas de você aumentar a carga tributária. Ou você altera as alíquotas, que é a situação mais comum, que todo mundo enxerga, a população em geral sempre vai reconhecer isso,
ou alterando a base de cálculo, que a gente consegue enxergar, a população em geral, leiga, não enxerga isso, mas sente no bolso. Tem duas maneiras de aumentar esses impostos. Presta atenção, porque se o IPVA ou o IPTU forem majorados através da alteração das suas alíquotas, se aumentar esses impostos pelas suas alíquotas, cuidado, será necessário, neste caso, observar tanto a anterioridade anual, como também a 90º. Se mexer nas suas alíquotas. Se mexer nas alíquotas, isso é baita de uma pegadinha. Se mexer nas alíquotas, espera as duas anterioridades. Agora, se mexer na base de cálculo, aí a pegada é diferente. Se esses impostos forem alterados, forem majorados pela modificação da base de cálculo, aí funciona daquele jeitinho que eu coloquei. Neste caso, eles esperam a anterioridade anual, mas não precisam observar a 90º. Se mexer na base de cálculo, não observa os 90 dias, mas, naturalmente, tem que respeitar a anterioridade anual. Lembra? Eu coloquei na tela anterior como é que funciona. Volta na tela lá para mim, por gentileza. Na tela anterior eu tinha colocado como que eles representam. Em regra, é o que a gente memoriza. Mas para IPVA e IPTU, a gente tem que tomar um cuidado a mais, que é esse cuidado que eu estou falando. É isso que vocês têm que enxergar no exame da ordem. Se cair IPVA e IPTU, olha no enunciado se a majoração do tributo está acontecendo por alteração da alíquota ou por alteração do valor venal, da base de cálculo. Se mexer na alíquota desses dois, tem que respeitar as duas anterioridades. Se mexer na base de cálculo deles, no valor venal do automóvel ou no valor venal do imóvel, aí você respeita a anual, mas não precisa respeitar a 90º. Beleza? Está bem claro aqui? Pode voltar aqui comigo. Fechado, então? Legal. Gente, muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, a todos também que me assistem aqui, pelas várias unidades da Damásio Educacional. Vai ser só o segundo encontro, tem mais 8 pela frente, ainda dá tempo de convencer a prestar tributário na segunda fase. Gente, obrigado, boa noite para vocês, até mais, tchau, tchau.